Existem algumas pessoas que pensam que o Deus do Velho Testamento é diferente do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento era rigoroso, repreendia. O do Novo Testamento é amoroso, é bom, compassivo. Essa é uma impressão que as pessoas têm ao fazer uma leitura rápida da palavra de Deus. Mas se nós aprofundarmos, nós veremos que o mesmo amor que é expresso no Novo Testamento é o mesmo amor do Velho Testamento. O que muda em tudo são os seres humanos. Deus, ele não muda. Malaquias 4:3 diz: Eu sou o Senhor e não mudo. E nele não há variação de mudança, diz o apóstolo Tiago. Ele é o mesmo. Mas quando você pega ali no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 e 44, Jesus diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Oh! Isso estava lá no Velho Testamento? Estava. Aí Jesus diz: Eu, porém, vos digo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E você deve orar por aqueles que te perseguem. Ore pelos seus inimigos, abençoe os seus inimigos. Diferente, né? E aí a gente pensa: será que há uma contradição aqui? Não, absolutamente não, pessoal. Existe um princípio. Olha, Deus, ele vai ao ser humano aonde ele está, no nível que ele tem. Pega ele lá e vai aos poucos elevando o nível até trazer aquele nível que Deus quer, o nível do amor. Foi isso que aconteceu no Velho Testamento. Deus pegou um povo escravo há 430 anos, escravo no Egito, de uma mentalidade escravocrata, de uma mentalidade bem olho por olho, dente por dente, até porque o seu originador, Abraão, ele era da Mesopotâmia, onde existia a lei do talião, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, obviamente, aquela cultura passou àquele povo. Então, observe que lá no Velho Testamento, Moisés, por causa da dureza do coração daquele povo, escreveu várias leis rigorosas, né, que aparentemente pareciam que Deus estava ali endossando aquelas leis. Mas, na verdade, aquelas leis existiam entre aqueles povos. E o Senhor, ele permitiu, ele tolerou, deixou que ali fossem colocadas por causa da dureza do coração dos seres humanos. E ele na medida do que o ser humano podia suportar, ele começou a adornar essas leis, transformá-las até chegar ao estado em que o Mestre Jesus, quando aqui esteve entre nós, ampliou cada vez mais. E para ficar claro isso para a gente, pessoal, que não há nenhuma contradição, que há um princípio na Bíblia. No livro de Mateus, no capítulo 19, é contada uma história onde Jesus estava ali em um determinado lugar e os fariseus, os religiosos da época, aqueles que estavam mais preocupados com rituais, preocupados com preceitos e não com a essência da palavra de Deus, vieram a Jesus e disseram: olha, é lícito, é de conformidade com a lei que o homem ele repudie, ele deixe a sua esposa por qualquer motivo. E aí, porque Moisés diz lá no Velho Testamento, não é? E Jesus dá uma resposta fantástica, que essa resposta ela se coloca como sendo um princípio que nós podemos utilizar em diversas coisas. Jesus diz assim: não foi assim desde o princípio. Vamos ao princípio, à origem, à vontade original de Deus. O que é que diz a palavra no livro de Gênesis? Deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua esposa, e os dois serão uma só carne. O que Deus uniu, não separe o homem. Veja como Jesus disse diferente daquilo que estava no Velho Testamento, interpretado pelos fariseus e saduceus da época. E eles replicaram: mas Moisés disse... mas está na Bíblia, foi Moisés. E Jesus responde sabiamente: Moisés disse isso a vocês por causa da dureza dos vossos corações. Veja, observe isso. Isso é um princípio. Por causa da dureza do coração do ser humano, Deus tolerou certas práticas, Deus
permitiu certas coisas, mas essa não era a vontade original de Deus. A vontade original de Deus era expressa na pessoa do Senhor Jesus em sua vida, em suas obras. Ele era o amor em pessoa, misericordioso, compassivo, bom, sem vingança, sem ódio no coração, sem ressentimento, sem discriminação. E os saduceus, os fariseus ouviram aquelas palavras que Jesus falou. Isso é um princípio. Aquelas leis do talião, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, e outras coisas que tem lá no Velho Testamento, foram ali escritas, colocadas por permissão de Deus, por causa da dureza do coração do ser humano. Mas não era esse o princípio original de Deus. Entenderam, pessoal? É assim que diz a palavra de Deus. Deus é amor. 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João 13,35 diz, nisto vos conhecerão os que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é a marca dos seguidores de Jesus. O amor é a principal característica do nosso Pai e do nosso Salvador, Yeshua, Jesus. E lembre-se, por mais escuro que pareça, há sempre uma luz no caminho, Jesus. Até a próxima.